Viemos até aqui por conta desta infraestrutura. Como se sabe, há um projeto de construção neste local de uma marginal. E esta marginal, portanto, antes de ser construída, é necessário que se faça um trabalho no local. Há esta obra, este edifício erguido em 1997, foi embargada por várias questões que foram relatadas junto ao processo e que foi construída numa zona de proteção ambiental. O município já veio ao público dizer que daqui a algum dia, nesta altura, já referia-se há pouco mais de 3, 4 meses que o proprietário da obra deveria destruir. Fim do prazo, o município poderia destruir e os custos seriam imputados, portanto, ao proprietário da obra, que era para ressarcimento junto do município. Findou o tempo e o proprietário da obra apresentou uma providência cautelar junto ao Tribunal Administrativo, pedindo para não a demolição desta infraestrutura. E por conta disso, queremos analisar junto com Antônio Zacarias, ele que é um analista, o nosso comentador aqui, que é para juntos percebermos como é que fica este caso. O proprietário já apresentou aqui uma providência cautelar junto ao Tribunal Administrativo, que é para não demolição da obra. Enquanto isso, o município tem um financiamento que é para a construção da marginal. Como é que fica? Como é que analisa este processo? É preciso respeitar o direito privado adquirido já nos anos 90, antes dos 2000, não é? Mas é também preciso respeitar o direito daquilo que é um bem público. Neste caso concreto, vem para aqui, pelas perspectivas do município, vem para aqui uma obra de utilidade essencialmente público, que é a construção de uma marginal, que vai emprestar não só um bom esfriamento em termos daquilo que se pode considerar uma beleza para esta orla marítima, não é? E vai ter naturalmente algumas infraestruturas de lazer que vão ajudar muito na acomodação, bem como no repouso e restauro da população, não só desta cidade, como também daqueles que forem a passar por aqui. Como sabe, Machixe é atravessada a meio pela Estrada Nacional número 1. Mas também temos a cidade de Inhambane, que está intrinsecamente ligada ao município de Machixe. Portanto, uma marginal aqui seria uma obra de grande vulto e de interesse público, de facto. Ora, há aqui um direito privado anteriormente instalado, que é esta construção. É de 1997, antes até dos municípios. Mas depois houve um segmento pela construção, nos anos 98, quando Machixe tornou-se municipalizado, e de lá até cá. Aonde é que encontravam-se as autoridades deste nosso município, desde a altura em que esta obra foi autorizada, até que se venha hoje com uma decisão de demolição? E mais ainda, que é agravante, é que trata-se de um processo, de um modelo de destruição ou demolição deste edifício que não envolve necessariamente compensações pelo facto. Isto é grave. Mas é mais do que grave pelo facto de, durante aquele período todo, afinal, compulsando os dados, encontrar-se atos administrativos praticados pelas autoridades moçambicanas legítimas para que esta obra tivesse lugar. E vem hoje o Estado, na sua maior força, estabelecer ou determinar a sua demolição sem direito nenhum de compensação. Estava a dizer que tinha pelo menos a licença para a construção. E não só a licença, como também requereu uma construção de rampa. E isso tudo foi autorizado. São obras de grande vulto e bastante caras que foram suportadas por este cidadão. É certo que isso aconteceu nos anos em que ainda era Conselho Executivo, mas quando foi Conselho Municipal, depois de 1998 para cá, houve atos administrativos praticados sobre o mesmo processo. E ele pagou as devidas taxas relativas a isso. Então não se compreende muito bem que não haja direito à compensação pelo facto disto ter sido exatamente autorizado. Agora, se não tivesse sido autorizada esta obra, aí faz sentido, faz todo sentido. E talvez até faz muito sentido dizer que será ele próprio a demolir
ou o município a demolir, depois a fatura relativa a isso ser passada a ele. Faria todo sentido, mas não é o caso. É uma questão claramente evidente, sem sombra de dúvidas, de que ele foi autorizado a construir. Mas já vem aqui, portanto, esta narrativa de que foi autorizado pelo município, mas já havia um outro segmento que era para o proprietário fazer entrada, portanto, em termos de outro tipo de expediente que tem que ver com a ANI, que depois fez o segmento a posterior, já em 99, por aí, também as autoridades marítimas, portanto, o setor do ambiente, enfim, há indicação de que faltou esse tipo de expedientes que era para completar o processo. Todo o processo administrativo que é tramitado nas instituições do Estado carece de um aconselhamento das entidades a quem deve se dirigir o cidadão para posterior andamento do mesmo processo. Portanto, convém dizer com clareza aqui que competia ao Conselho Executivo ou ao Conselho Municipal, na fase em que passou a ser, aconselhar o cidadão para recorrer a instituições com quem devia tramitar o respectivo ou consequente expediente relativo a esta obra. Se isso tiver sido feito, certamente que não foi oral, foi através de documentos, foi através de ofícios específicos, que certamente o Conselho Municipal já podia apresentar como evidência de ter aconselhado o cidadão a seguir este e aquele outro passo posterior e que tal ignorou. Salvo o melhor entendimento, não há até agora nenhum dado relativo a isso. Portanto, se não tiver havido ignorância, se não tiver havido desinteresse por parte deste cidadão de seguir a tramitação deste expediente nas outras instituições, eu não vejo até agora a razão do fundo que leva a que se determine por uma demolição sem a devida compensação. Olhando já para esse outro passo que foi dado recentemente pelo proprietário da obra, que é a providência cautelar, portanto, visando evitar a demolição desta infraestrutura, o que se espera daqui em diante? Eu penso que é uma peça processual demasiadamente importante. Vai só chamar a atenção a um Estado, que é o nosso, de que efetivamente processos desta natureza, embora movidos pelo próprio Estado, podem ser travados por um cidadão. Isto é muito fundamental. Eu acredito que a soberania do Tribunal Administrativo vai também ajudar a levar a sério este processo para que ninguém seja lesado no fim das contas. Porque demolir esta obra apenas pela força do vento, digamos assim, seria muita maldade. É preciso que esta obra seja demolida com base na observância do preceituado na lei. E a lei já determina claramente que trâmites é que devem ser feitos para se chegar à demolição desta obra. O pressuposto essencial é a compensação. Querendo agir, entre aspas, a força, o município, como governo, enfim, para essa entidade privada, acha que o município teria capacidade, equipamento, enfim, para a destruição de uma infraestrutura semelhante? Não, o município não tem essa capacidade. Porém, o município pode solicitar apoio de outros municípios ou de outras entidades, como a Administração Nacional de Estradas e outras instituições, até as empresas como Sazol, que tem maquinarias de grande magnitude que podem ajudar a demolir este edifício. E como mandam as leis, como manda a lei, quando são aspectos desta natureza, depois a fatura sobrecai ao próprio empresário, não é? Mas isto tem de ser depois de uma decisão final e soberana do Tribunal Administrativo. O que é que olha para isto? Acha que faltou diálogo entre o município e também o empresário? Se tivesse havido um diálogo antes, acha que não teria chegado também a esse extremo, teria se ultrapassado? Não só faltou diálogo, como também faltou atenção necessária das autoridades moçambicanas para evitar situações desta natureza. Por quê? Porque não se trata de uma obra erguida em 2023 ou 2024. Trata-se de uma obra com mais de 20 anos de existência. Portanto, desde que a obra foi implantada, tem um mural aqui,
que deve ter custado eventualmente metade do custo real da própria obra em Paredes, as alvenarias e por aí fora. Este muro, esta proteção costeira, de certa forma, é preciso compreender isto, salvou a Estrada Nacional número 1 das enxurradas que de lá até cá vieram. Então, se houve eventos extremos ambientais que foram salvos por este muro, era preciso também que se verificasse a utilidade desta própria muralha, não é? No âmbito da proteção costeira. E são elementos que provavelmente o próprio cidadão acautelou não só para a salvaguarda do seu próprio edifício, como também de infraestruturas que se encontram a montante. Portanto, eu acho que, observando esses aspectos todos, não diria atenuante, mas há aspectos que o próprio cidadão deve beneficiar pelo facto de ter tido aqui uma construção desta dimensão. Haverá um interesse particular, um outro interesse, além da construção da própria marginal, olhando para a situação, como é que tem vindo a se levantar nos últimos dias, essas constatações, enfim, pode haver, portanto, um outro interesse particular, além, portanto, da própria marginal. É verdade que o assunto de marginal é evidente, mas por detrás da marginal haverá um outro objetivo por trás disso? Eu penso que o grande interesse que está por detrás disto é o facto de se evitar, ou melhor, pretender-se evitar compensação. Porque a compensação pela perda deste edifício é muito alta. O valor pecuniário que este cidadão receberia pela perda deste edifício é um valor altíssimo. Portanto, eu penso que é esse o interesse primário que se acha aqui. Zacarias, só para terminar a nossa conversa, se fosse para dar um conselho ao município, um conselho ao empresário, que daria neste momento? Eu diria que o Conselho Municipal, junto ao Tribunal Administrativo, porque o processo já não está na alçada municipal, está nas mãos do Tribunal Administrativo, o que quer dizer que superou todas as expectativas de negociação local. Então, eu penso que o Conselho Municipal, junto ao Tribunal Administrativo, deveriam encontrar uma plataforma que visa necessariamente criar um equilíbrio para a destruição desta obra e não lesar em 100% ao cidadão proprietário. Obrigado. Foi esta conversa aqui com António Zacarias, analisando a situação em relação a esta infraestrutura que o município pretende demolir para dar as obras da construção da marginal. Já há financiamento, mas há um porém em relação a esta infraestrutura, erguida em 1997, embargada 2 anos depois, mas ao que se vê é que foi embargada quando já havia sido erguida em pouco mais de 50% da própria infraestrutura.